A paz do Senhor, preciosos irmãos! Eu sou a Irmã Maria, vou trazer um ensino da parte de Deus para vocês aqui nesse vídeo. E o texto base desse estudo, bem breve, bem rapidinho, se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 22, onde Paulo declara sobre a sua identidade e atitude: Fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo não se fazia de fofoqueiro para um fofoqueiro. Paulo não se fazia de mentiroso para com um mentiroso. Paulo não negociava a palavra. Existem muitas falácias, muitas heresias que vêm agredindo a palavra com toda a sua força. Porém, nós somos daqueles que permanecem numa só doutrina. O Evangelho, e somente o Evangelho, tem poder para desfazer os poderes das trevas. Não tem ensino meio termo, ensino meia boca. O Evangelho é o suficiente. E para a gente compreender esse texto, precisamos distinguir entre ética e oportunismo, conceito e preconceito, opinião e manipulação, entre o desafio da contextualização e o perigo da mundanização, como diz o irmão Agnado Faisal. Tem um lema de um grupo de jovens que muito me chama a atenção para esse texto, para esse estudo, é muito oportuno e é: ao compasso dos tempos, mais firmados na rocha. E aí eu faço uma pergunta: como manter a juventude contextualizada à parte da ciência, da cultura dos tempos atuais e, ao mesmo tempo, firmada nos princípios bíblicos? Esse é o material que vai ser utilizado nesse vídeo. É uma revista de jovens, sempre estou procurando revistas, materiais, e esse chegou até a minha mão e muito sou grata por ele. O primeiro ponto que eu quero trazer é que você não pode deixar com que a contextualização aconteça de forma automática, só por conta da massificação da comunicação. Nós estamos num tempo onde tem muitas influências líquidas. Então você não pode se deixar influenciar, você não pode ser negligente, você deve ser como os de Bereia, os berianos. Paulo disse que eles pesquisavam sempre nas escrituras, eles não confiavam em tudo que ouviam. Contextualização é a adaptação ao meio que você vive. Não pode ocorrer de forma automática, não pode ocorrer de forma que você receba tudo que venha. Você precisa discernir. E como você vai saber o que é certo e errado? Amando a palavra de Deus, meditando de dia e de noite, buscando praticar os mandamentos do Senhor que são encontrados na Bíblia Sagrada. Mas, em contrapartida, se você decidir ser um esquisitão, se isolar do mundo, você vai comprometer o alcance da mensagem. Você precisa saber da cultura. Eu tenho um professor de escola dominical, o irmão Jeremias, que ele diz que o evangelista tem que saber um pouco de cada assunto. Do futebol, da política, tem que estar a par de tudo que está acontecendo para que em conversas corriqueiras haja a introdução do evangelho. E é um fato, você precisa conhecer. Mas precisa saber o que é certo e errado. Tem que saber o que você vai pegar para você e o que você só vai saber, mas não vai aplicar na sua vida ou vai acreditar. O ponto 2 eu acho muito interessante, que diz ancorados na rocha. O ponto 2 eu acho muito interessante, que diz ancorados na rocha. O grande segredo da contextualização é estar ancorado na rocha, que é Jesus. Princípios como pureza no namoro, honestidade nos negócios e santidade na conduta estão ficando cada vez mais raros na sociedade. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês estão contextualizados ou mundanizados? Reveja os seus conceitos, mas não por si próprio. Peça ajuda ao Espírito Santo e ele te convencerá do seu pecado. E você vai conseguir aí ter uma caminhada mais profunda na presença do nosso amigo Jesus. 1 Pedro 1,14 vai dizer assim, vai dizer não, né? Diz: não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente, na vossa ignorância. 1 Pedro 2,2 desejai
ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. As pessoas morrem, perecem por falta de conhecimento. E se nesse tempo, onde há tanto relativismo, há tanto sincretismo, humanismo, nessa cultura líquida, você não buscar na única coisa que tem nessa terra que é totalmente sólida, 100% firmada, que é a rocha eternal, você vai perecer. E não digo a respeito de vida aqui na terra, eu estou falando mesmo sobre o inferno. Crente que não é zeloso vai para o inferno. O caminho é estreito. Você precisa conquistar com diligência, com zelo. Nós não podemos negar que a grande dificuldade de hoje é que muitos jovens têm deixado de aplicar-se ao conhecimento das doutrinas fundamentais do Evangelho. E a consequência disso é a escassez de pastores, obreiros genuínos, né? Aqueles remanescentes. Daqui a pouco, se continuar caminhando por esse viés, não haverão mais igrejas quase, mais seitas. Já não se sabe a verdade bíblica. Então, que haja um despertamento em nosso meio, em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Amém.